Chegou o que eu mais aguardava já há muito tempo. Está nas minhas mãos e eu vou mostrar para vocês o famoso Códice de Leningrado. Por isso, não saia daí, porque quando eu voltar, nós vamos abrir juntos o Códice de Leningrado. Porém, antes de continuarmos, eu preciso que você deixe a sua participação, que é muito especial aqui no canal. Deixe o seu like, deixe o seu joinha e, é claro, comentários. Vamos fazer chover de comentários aí. Você já tem um Códice de Leningrado? Você já teve o contato com um Códice de Leningrado? Hoje eu vou abrir diante de vocês, diante das câmeras, o meu Códice de Leningrado. Aquilo que eu esperava há muito tempo. Vou te mostrar de onde ele veio, quem é que enviou para mim e tudo mais. Então, fique comigo, nós vamos falar sobre ele hoje. Deixa aí o seu comentário, se você conhece, você tem o Códice de Leningrado, a sua experiência com ele. Nós vamos falar tudo hoje aqui nesse vídeo. Quando nós falamos do Antigo Testamento em hebraico, muitos não imaginam o cuidado, o zelo que foi necessário para que esse texto, esse conteúdo chegasse até nós. Hoje eu quero apresentar para vocês esta obra-prima, esta obra incrível que é o Códice de Leningrado, um dos manuscritos mais completos da Bíblia hebraica. É claro que o mais antigo, nós sabemos que é o Códice de Alepo. Mas o Códice de Alepo não é completo, mas o Códice de Leningrado, ele é completo sim. É o manuscrito completo da Bíblia hebraica que possuímos hoje, datado do ano de 1008 depois de Cristo. É claro que esse aqui, ele não é o original está guardado na Biblioteca Nacional da Rússia, lá no National Library of Russia, em São Petersburgo, na Rússia. E ele foi escrito provavelmente em Cairo, no Egito, por volta do ano 1008 depois de Cristo. Mais tarde, o manuscrito ele chegou então até Damasco e depois foi para a cidade de Leningrado, nome soviético para São Petersburgo. Por isso, ficou conhecido como o Códice de Leningrado. Embora hoje a cidade já tenha voltado o seu nome original para São Petersburgo. Hoje, quem estuda o hebraico na Bíblia Stuttgartense, a BHS, ou na Bíblia hebraica quinta, está na prática estudando diretamente com base nesse códice, no Códice de Leningrado, que é o códice original, que continua sendo ainda uma cópia, referência mundialmente. O Códice de Leningrado, como eu já disse, 1008, datado do ano 1008 depois de Cristo, ele já contém o texto original consonantal hebraico, como sempre foi transmitido desde a antiguidade. Ele contém os Nikudins e daqui a pouco eu vou abrir diante de vocês, diante das câmeras, para a gente observar isso. Dentro desse códice já está transferido ou transcrito os Nikudins, que são as vogais massoréticas colocadas pela escola de Tiberíades para preservar a pronúncia correta das palavras. E também as marcas de acentuação, chamados de teamim, que serve tanto para indicar a melodia da leitura, que é a cantilização, quanto a estrutura sintática do texto. Ou seja, quando você abre o Códice de Leningrado, você já vai encontrar o texto completo com vogais e acentuações dos maçoretas, exatamente como lemos hoje em qualquer Bíblia hebraica, na Bíblia BHS da Stuttgartense ou na Bíblia hebraica quinta, que são edições críticas baseadas nesse códice. Por isso que eu estou enfatizando isso, porque o que está nas minhas mãos é o original, é o que veio antes daquilo que nós temos hoje. Então aqui você vai ver algo que é inusitado, algo maravilhoso, é uma preservação pela graça, bondade de Deus, de um texto que fora
tentado várias vezes ser destruído, como o caso do Códice de Alepo. E diferente dos manuscritos mais antigos, como os manuscritos do Mar Morto, do século II, ou do século I, do século II a.C. e do século I depois de Cristo, que não tem vogais, só existem consoantes, o Códice de Leningrado, ele já é um texto massorético, finalizado com nicudins e também, detalhe, com a Massorá Parva e a Massorá Magna nas suas margens. Esse códice foi escrito pelos massoretas, como nós sabemos, que são e foram os grandes guardiões do texto bíblico. Eles viveram entre o século VI até o século X da nossa era, da era cristã, e já tinham uma missão. Qual foi a missão dos massoretas? Preservar com exatidão o texto consonantal da Bíblia, que já vinha sendo transmitido há séculos e séculos, e garantir que a pronúncia e a leitura correta perpedurasse, ou seja, estivesse presente o tempo todo. E aí é que entra os nicudins, ou seja, as vogais. O hebraico original era escrito apenas com consoantes, é um vocabulário consonantal, mas os massoretas criaram um sistema de sinais vocálicos para fixar a tradição oral e evitar que o texto fosse lido de forma equivocada, de forma errada. Entre os séculos VIII e o século IX, lá na escola de Tiberíades, esse sistema se consolidou, e é justamente esse texto que está aqui, que é preservado, que foi preservado no Códice de Leningrado. Mas o trabalho dos massoretas não foi tão fácil assim e não parou por aí. Além das vogais, eles criaram um verdadeiro sistema de segurança textual, chamado de Massorá. Às vezes as pessoas abrem uma Bíblia hebraica de Stuttgartense ou outra, a Bíblia Quinta, ou até mesmo tem em mãos um códice como esse, que é o de Leningrado, não entende o que são aquelas anotações nos cantos, nas colunas, no topo ou no rodapé dos escritos. Mas essas anotações de rodapé foi um sistema adotado pelos massoretas para trazer segurança textual, chamados de Massorá. Nós sabemos que a palavra massoreta vem de Massora, Massorá, que são a preservação da tradição. E aqui no Códice de Leningrado nós conseguimos ver isso mais claramente. Por quê? Até porque a impressão que nós vamos ter é maior. A Massorá Parva aparece nas margens laterais em letras bem pequenininhas. Ela funciona como notas técnicas, lembrando quantas vezes uma palavra aparece em determinado formato, ou chamando a atenção para variantes de leitura. Era como um controle de qualidade para que nenhum escriba se desviasse na hora da cópia. Imagine, todo esse conteúdo que nós temos hoje foi copiado, redigido à mão, palavra por palavra, letra por letra. Então eles precisavam ter uma forma de se localizar para não desviar, para não equivocar, para não deixar ou faltando ou acrescentar alguma coisa a mais. Já a Massorá Magna, que é outra coisa, ela aparece nas margens, tanto superior quanto inferior, trazendo observações mais extensas. Você vai observar que pelo próprio nome, Massorá Magna, que quer dizer maior, ela vai ter observações mais extensas e quase funciona como se fosse uma enciclopédia de informações sobre o texto ali contido. Ali os massoretas, eles registravam estatísticas na Massorá Magna, explicações e referências cruzadas do texto para manter a tradição viva e uniforme entre todas as cópias que foram feitas. Por isso, quando eu olho para esse livro que está em minhas mãos hoje, tá? Eu não vejo apenas um manuscrito escrito. Eu não vejo apenas um manuscrito antigo. Eu vejo séculos e séculos de zelo, dedicação e temor de Deus para que cada detalhe da palavra fosse
preservado. O Códice de Leningrado, ele é até hoje a base para edições críticas modernas, como a Bíblia Hebraica Stuttgartense e a Bíblia Hebraica Quinta, usada em seminários e universidades em todo o mundo. E quando eu abro essas páginas e vejo a Massorá Parva e a Massorá Magna, eu consigo perceber a seriedade com que os homens, os massoretas, se dedicaram para que a Bíblia não fosse corrompida. E aqui a gente joga por terra toda e qualquer sombra de dúvidas a respeito das Escrituras. E eu quero que você deixe aí no comentário, porque agora vai chover de comentário. Você acha que a nossa Bíblia, a Bíblia que nós temos hoje, ela foi corrompida? Ela está deturpada? Ela não é correta? Tem erros nela? Olha, nós vemos através desse tipo de conteúdo, desse tipo de material que tem em nossas mãos e pelo cuidado com que ele foi elaborado, com o cuidado que ele foi escrito, que o que nós temos hoje é algo sério, é algo verdadeiro. É lógico, é cópia de cópia, alguma coisa pode ter se perdido, como aconteceu no caso do Códice de Alepo, mas Deus foi o próprio responsável por preservar a obra escrita, a palavra dele escrita. Então eu louvo a Deus pela dedicação desses homens inspirados, usados, guiados, protegidos, guardados por Deus, para que a Bíblia que nós temos hoje, a palavra de Deus, não fosse corrompida. Esses massoretas, eles eram verdadeiros guardiões da palavra. Então, assim, hoje, quando eu abrir o meu Códice de Leningrado, porque eu vou abrir o meu Códice, é claro que é a minha cópia, né, que eu tenho, ao apresentar esse livro para você, eu não apresento apenas a história ou, quem sabe, a arqueologia, mas eu apresento um testemunho da fidelidade de Deus em preservar a sua palavra para nós. Como está escrito, seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de Deus subsiste eternamente. Então vamos lá, eu quero agora abrir diante de vocês o meu Códice de Leningrado. Essa obra-prima, essa obra maravilhosa que chegou até a nós graças ao serviço, ao trabalho extenso dos massoretas que preservaram. Eu estou muito animado aqui, gente, muito ansioso para ver isso. A capa, ele tem uma contracapa aqui, gente, olha aqui, ó. Vocês podem ver. E aqui está ele, ó. Com a capa dura, tá? Aqui está a capa do fundo, a contracapa, a capa final. Essa obra foi impressa na Índia. Olha aqui. Por isso que ele demorou chegar até a mim. Tá, então vamos lá, estão preparados para ver? Bem, está aqui, eu vou já deixar aqui o meu selo. Pronto. The Leningrad Codex. Uau! Olha, é bom eu ressaltar que são cópias, né? Então são impressões de imagens do original. Olha que maravilha, gente. Você poder ter o contato com esse tipo de escrita, com esse conteúdo. Está aqui diante de nós. Você está vendo aqui comigo agora o que originalmente fora escrito há milênios atrás. Olha só, cada detalhe, cada página que fora preservada, que fora conservada para que pudesse chegar até nós. É claro que eu preciso ressaltar que são cópias, isso aqui é fotocópia dos originais, porque nós sabemos aonde estão os originais. Na verdade, está lá em São Petersburgo. E
esses aqui são as cópias dos originais que estão à disposição da sociedade hoje. São exatamente nesse livro, são exatamente 983. Deixa eu chegar aqui. ...983 páginas de códex, de manuscritos. Temos aqui umas fotocópias de algumas imagens também. Essa aqui é a capa do original. Você vai observar, não sei se vai dar para você ver aí pela câmera, que esse mosaico ele foi montado com escritos hebraicos. Observe aqui dentro, aqui, ó. São todos escritos hebraicos aqui, ó. Vindo na diagonal, na vertical, na horizontal, na vertical, né? Aqui mais um outro mosaico, também composto pelas escritas em hebraico. Um outro mosaico aqui também, meio que desenhando a estrela de Davi, talvez seja eu estou dizendo isso. E temos aqui mais algumas anotações e mais aqui um mosaico. Então são cópias, né, que foram feitas por essa publicadora, essa editora, né, que enviaram para mim. E você pode observar aqui, olha, aqui nos cantos, nas laterais, nós temos aqui a Massorá Parva, né? Que são as anotações mais curtas, fazendo as anotações de numeração de palavra por palavra. Lembre-se, quando o copista copiava esses escritos, ele copiava letra por letra, palavra por palavra. Então, essas anotações cantuais, ou seja, nos cantos, são as Massorás Parvas. Olha aqui, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, sinalizando a quantidade de números por determinado tipo de texto e escrito, para que não houvesse nenhuma alteração. Aqui no meio também temos Massorá Parva, né? E agora aqui no topo temos a Massorá Magna, que é a maior, né? Então também aqui temos no rodapé do livro, temos aqui também a Massorá Magna. Vamos ver aqui se a gente encontra uma Massorá maior. Olha, já tem maiores anotações, já está maior. Essa é a Massorá Magna, né? Deixa eu ver se a gente consegue encontrar maiores textos. Eu estou, assim, muito agradecido a Deus pelo privilégio de poder ter nas minhas mãos esse belíssimo exemplar, essa cópia do que nós temos hoje, que é a Bíblia Sagrada, que os textos originais do Antigo Testamento foram extraídos da cópia do que está nas minhas mãos hoje. E aí, o que você achou? O que você está achando? Qual é a sua impressão? Qual é a sua avaliação de tudo isso? Você tem esse texto, hoje nós temos aí inúmeras versões da Bíblia Sagrada, NVI, NIV, NAA, ARA, a NVT, a Arca, Almeida Revista e Corrigida e tantas outras, a Nova Versão Transformadora, tudo extraído originalmente
desse conteúdo, desse livro que está diante dos nossos olhos. Isso é um sinal vivo, físico, do cuidado de Deus com a preservação da sua palavra. Eu só posso dizer-lhes isso: cuidado de Deus na preservação da sua palavra. Olha o tamanho. The Leningrad Codex, ou seja, o Códice de Leningrado, em primeira mão para todos vocês. Tá aí para você, eu espero que mais uma vez você tenha apreciado, você tenha gostado desse vídeo. E se gostou, já sabe o que fazer. Deixa o seu like, deixa o seu joinha, deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe o seu comentário aí abaixo, o que você achou desse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta desse tipo de informação, comente aqui e não se esqueça, temos vídeos semanais toda semana, de segunda a sexta. Que Deus abençoe a sua vida, fiquem com Deus, tchau, shalom, shayri lechayon tov, nitrae shavuah haba, lehitraot, shaylochim variotah, shalom uvraha.